Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a companhia maravilhosa do Espírito Santo esteja comigo e com você e seus familiares todos. Ontem eu não gravei por motivo de saúde, né, da minha família aqui, mas hoje estou aqui firme e forte para mais um dia de bênção, de reflexão e de orientação e bênção da palavra de Deus, né? Temos uma pergunta da série, né? E essa pergunta se encontra em Mateus 27, 22. Diz assim: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Veja, essa pergunta ela não é apenas e tão somente de um governador romano para uma turba enfurecida que mais tarde crucificou Jesus. Esta é uma pergunta que eu e você, pessoalmente, devemos responder em nossos dias, em nossa vida. Hoje vamos examinar mais um personagem bíblico que esteve à frente de Cristo Jesus. Teve a oportunidade de mudar de vida, né? Não financeiramente falando, porque ele era bem de vida, não socialmente falando, porque ele tinha um status muito bom na sociedade, mas espiritualmente falando. Ele tinha tudo para ser salvo. Ele tinha tudo, teve a oportunidade na mão, tal qual como seu amigo Pilatos. Porém, deixou escapar. Está curioso para saber? Então vamos ao livro de Lucas. Lucas capítulo 23. Capítulo 23, o verso 8 ao 12. E o título do meu sermão dessa série vem a pergunta, né? Que farei de Jesus então chamado Cristo, Mateus 27, 22. Curiosidade vazia, Herodes. Exatamente. Veja comigo. Herodes, Jesus perante Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Queridos, aqui está mais um episódio da crucifixão de Jesus. Ora ia para Herodes, ora ia para Pilatos, ora ia para Herodes, ora ia para Pilatos, para decidir o futuro de Jesus. Exatamente. E diante deste cenário de Jesus e Herodes, Herodes teve tudo, teve todas as oportunidades. Poderia até, quem sabe, fazer as perguntas da maneira certa, né? Porém não o fez. E o que ele fez?
Não sei se você reparou na primeira leitura, né? Uma leitura corrida, mas perceba, ele, Herodes, juntamente com os de sua guarda, tratou Jesus de maneira desprezada. Essa é a resposta prática à pergunta de Mateus 27, 22. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Desprezarei. Em outras palavras, foram as palavras e atitudes dita, expressada por Herodes, né? De maneira vil, de maneira torpe e também de maneira comum, né? Estranhamente falando, ele desprezou o próprio Cristo. E não só, ele escarneceu e não só, ele fez com que Jesus vestisse um manto, né? Revelando assim o rei, né? O rei sendo vestido, né? Só que aqui Herodes está usando de chacota, de ironia para com Jesus. Aqui ele está usando de todos os artifícios que ele dispõe, né, a seu respeito, né, para usar contra Jesus, né? Então veja, e no final o pior de tudo acontece, a aliança política para poder destruir Jesus Cristo, né? Porque no final aparece Herodes fazendo reconciliação com Pilatos, porque a Bíblia mesma diz, antes eles eram inimigos, mas por ocasião do julgamento de Cristo, eles se uniram para poder dar cabo de Jesus. Isso é muito sério. E você? O que você tem a responder para Jesus? Qual será a sua resposta afirmativa para Jesus? Será que ele pode ser o Senhor da sua vida? O que você vai fazer com essa pergunta? Essa pergunta, como disse no início, ela não é apenas e tão somente apenas uma pergunta de um soldado romano, de um governador romano, melhor dizendo. Não. Ela é uma pergunta que eu e você devemos responder diariamente em nossa vida. O que nós estamos fazendo de Jesus? Estamos acolhendo ele em nossa vida ou estamos tal qual Herodes, desprezando Cristo, zombando de Cristo, escarnecendo a Cristo, tratando ele como se fosse qualquer coisa em nossa vida, né? E note, a resposta dessa pergunta, o reflexo dela, né, de maneira prática aqui, nós vamos sentir na eternidade. Então, o modo como nós, eu e você, respondemos a essa pergunta, nós sentiremos o impacto dela na eternidade. Espero que você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, atente com carinho para esta pergunta e para a sua resposta. Vamos orar? Querido bom Deus, nos ajude, Pai, a responder afirmativamente a pergunta de Mateus 27, 22. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Que a resposta seja, entre na minha vida, Senhor, e me transforme. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, você tem sede, você tem
fome. Jesus é o pão e Jesus é a água. E quem vir a Cristo Jesus, quem se encontrar com Cristo Jesus, jamais terá sede ou fome. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.